Você já ouviu um som que não conseguia explicar? Não era de animal, nem de gente. Parecia outra coisa. Algo que vinha da mata, abafado, arrastado, como se estivesse procurando por algo. Ou alguém. No fim dos anos 90, esse som começou a ecoar nas noites quentes do sertão brasileiro. Primeiro em fazendas isoladas, depois em pequenos vilarejos onde todo mundo se conhece e onde qualquer anormalidade vira história. Mas isso não era só história. Animais apareciam mortos, sem sangue, sem sinais de luta. E então, as pessoas começaram a ver algo. As autoridades diziam que era histeria coletiva, mas minha avó dizia outra coisa. Quando o bicho vem buscar, ele começa pelos pequenos. Essa história não é só um mistério. É uma ferida aberta na memória de quem viu. E nunca mais dormiu do mesmo jeito. Primeiro relato, o som vindo da mata. Eu tinha 12 anos quando ouvi pela primeira vez. Era uma daquelas noites abafadas em Queimadas, interior da Paraíba, quando o calor não deixa o sono chegar. Estava deitado na rede da varanda, ouvindo o som dos grilos quando veio. Aquele barulho não era um latido, não era um guincho. Era como um suspiro rouco, profundo, atravessando as folhas. Um som que gelava o sangue, mesmo sob o calor do sertão. Meu pai saiu com a lanterna, escopeta na mão. Deve ser raposa, ele disse. Mas ele mesmo não acreditava naquilo. O cachorro da fazenda não latiu naquela noite. Só chorou, miudinho, como se tivesse visto algo que não devia. No dia seguinte, a cabra da Dona Lourdes estava morta no curral. 2 furos no pescoço, nenhuma gota de sangue no chão. Segundo o relato, o corpo sem sangue. A imagem ficou na minha cabeça como uma fotografia que ninguém queria ver. A cabra estava estendida no chão duro, os olhos ainda abertos, como se tivesse morrido assustada. Mas o mais estranho era a limpeza. Não havia sangue, nenhuma poça, nenhuma trilha. Só a terra seca, como se alguém tivesse sugado cada gota de dentro dela, de forma precisa, quase cirúrgica. Seu pescoço tinha 2 perfurações pequenas, paralelas, sem rasgos ao redor. E não parecia ataque de onça, raposa, muito menos de pessoa. O delegado que apareceu do distrito vizinho olhou por 3 segundos e disse que devia ter sido um animal selvagem comum. Mas ninguém acreditou, porque na semana seguinte, 3 galinhas sumiram sem deixar penas. Uma vaca apareceu caída sem olhos, e o porquinho da casa do Zé Raimundo foi encontrado seco. Isso mesmo, seco, como se tivessem drenado tudo por dentro. Foi quando começaram os cochichos. A expressão chupa-cabra saiu dos rádios à pilha e entrou nas conversas da feira, nos cultos da igreja, nas reuniões de família. É coisa do demônio. É experimento do governo. É bicho que veio de outro mundo. Enquanto as explicações variavam, o medo crescia. E o mais inquietante era sempre o mesmo detalhe. Ninguém ouvia nada, nem gritos, nem luta, só o silêncio. E depois, o corpo. Terceiro relato. Testemunhas que nunca esqueceram. Seu Amaro era vaqueiro há quase 50 anos. Homem sério, que nunca contou vantagem, nem inventava história. Foi ele quem disse primeiro, com a voz baixa, olhando pro chão. Eu vi. Aquilo não era bicho desse mundo. Ele voltava de uma ronda noturna no sítio, quando avistou uma criatura nas margens do açude. Estava agachada, com os braços finos apoiados no chão, como se bebesse a terra. Tinha olhos grandes, vermelhos, que refletiam a lanterna. Mas o que mais o assustou foi o movimento. Ela não correu. Deslizou, como se não tivesse ossos. Ela me olhou, e aí sumiu, mas não foi fugindo. Foi como fumaça. Na mesma semana, Dona Celeste, professora aposentada, confirmou algo semelhante.
Disse que acordou no meio da noite com o som da cerca farpada vibrando. Achou que era um ladrão de gado. Quando olhou pela fresta da janela, viu uma figura pálida, de espinha curva e pernas finas como talos, andando entre os pés de milho. O detalhe que ela nunca esqueceu: aquilo andava como quem já conhece o lugar, como se morasse ali. Esses relatos nunca chegaram à televisão, mas se você passar um fim de semana nos arredores de Petrolina, no sertão de Pernambuco, e puxar conversa com os mais velhos, vai ouvir essas histórias, sempre contadas com o mesmo tom, de quem não queria lembrar, mas também não pode esquecer, porque depois que você vê, você nunca mais volta a dormir como antes. Quarto relato: a presença que ronda as cidades pequenas. Não demorou para o medo deixar de ser só dos criadores de gado. A presença que rondava os currais começou a ser sentida dentro das casas. Cachorros se recusavam a sair à noite. Gatos sumiam. Crianças começaram a ter pesadelos com olhos vermelhos e mãos finas batendo na janela. Em Poço Redondo, interior de Sergipe, uma cidade com pouco mais de 8.000 habitantes, o prefeito decretou toque de recolher informal. Por segurança, ele disse, mas todo mundo sabia o motivo. Ninguém mais queria ver o que estava lá fora. Havia noites em que a luz piscava, a antena da rádio chiava e um cheiro de ferro queimado tomava conta do ar. Era nesses momentos que as pessoas trancavam portas, puxavam os colchões para o meio da sala e dormiam juntas, como se, ao ficarem próximas, o bicho não tivesse coragem de entrar. Dona Lourdes, aquela mesma da primeira cabra, começou a costurar crucifixos em pedaços de pano e pendurar nos portões. O padre não questionava. Ninguém questionava mais nada. A cidade parecia ter sido engolida por um segredo que só crescia, abafado por medo e superstição. Os adultos pararam de falar sobre o assunto na frente das crianças. Mas as crianças, elas viam, desenhavam coisas, seres com dentes finos, olhos sem pupila e braços compridos demais para serem humanos. E quando alguém tentava esquecer, bastava uma nova madrugada estranha, um novo animal seco, um novo silêncio no curral. Porque essa coisa, seja lá o que for, não atacava todo dia, mas voltava, sempre voltava. Quinto relato: as teorias que ninguém queria acreditar. Quando falta lógica, o povo recorre ao que tem: fé, superstição e desconfiança antiga. No início, as autoridades tentaram explicar como podiam. Diziam que era uma nova espécie de morcego, uma doença nos animais, talvez até envenenamento, mas nenhum laudo explicava da ausência total de sangue, nem as marcas idênticas nos corpos, muito menos os relatos de criaturas vistas pelas frestas. Foi então que surgiram as teorias. Alguns diziam que era uma experiência militar mal sucedida, um híbrido criado em laboratórios no meio do sertão, fugido do controle. Outros juravam que era coisa de satânico, seitas fazendo sacrifícios silenciosos nas matas, invocando o que devia ficar dormindo. Mas a teoria mais falada era a que vinha das bocas mais cansadas, dos mais antigos. É coisa de outro lugar. Não nasceu aqui. Não come, não dorme. Só vem buscar o que precisa e some. Teve quem falasse de naves, luzes nos céus que pairavam sobre plantações pouco antes dos ataques. Campos inteiros encontrados com marcas circulares, como se algo tivesse pousado ali. E depois, sumido. Um radialista de Alagoas chegou a receber uma gravação anônima. Um áudio com sons estranhos gravados durante a madrugada. Parecia um gemido agudo, intercalado com estalos secos, como ossos quebrando. O áudio ficou no ar por 12 horas. Depois, desapareceu da rede. O radialista sumiu do programa uma semana depois, alegando problemas de saúde. Essas teorias nunca foram provadas,
mas também nunca foram desmentidas de verdade. Pronto para seguir para o próximo capítulo. Casos esquecidos pela grande mídia. Sexto relato. Casos esquecidos pela grande mídia. Durante alguns meses, o termo chupa-cabra até apareceu nos jornais, mas sempre com um tom debochado, como se fosse lenda de matuto, exagero de quem vive longe das capitais. O que quase ninguém sabe é que muitos casos foram, sim, registrados, com boletins de ocorrência, perícias veterinárias, depoimentos. Mas esses arquivos sumiram. Um delegado aposentado do interior do Piauí confidenciou em off que os relatórios sobre mortes de animais em condições atípicas eram encaminhados a uma divisão específica da Polícia Civil e que nunca voltavam. Mandava tudo para Teresina. Depois me diziam para não mexer mais com isso. Em Arapiraca, Alagoas, um vídeo gravado por um agricultor mostrava uma criatura fugindo pela plantação. Era curto, tremido, mas dava para ver. Algo se movia rápido demais com um corpo disforme. O vídeo chegou a viralizar por algumas horas. Depois, caiu. Todas as cópias foram derrubadas. O perfil do agricultor foi desativado e ele disse que preferia esquecer, que o vídeo não era para ser visto. Há também relatos de repórteres que tentaram investigar os ataques e foram barrados. Faltava verba, diziam. Ou então, o assunto perdeu relevância. Aos poucos, os casos foram sumindo da TV, mas nunca das conversas, nunca da memória de quem viu com os próprios olhos. E foi ignorado. Sétimo relato. A pergunta que ainda ecoa no sertão foi em 2023, numa comunidade isolada do interior do Maranhão. 3 ataques em sequência, todos numa mesma semana. 2 bodes, uma galinha e, o que fez todo mundo perder o sono, um bezerro recém-nascido, seco, com os mesmos furos no pescoço. Um rapaz da região, jovem, desses que grava tudo com o celular, conseguiu filmar o que ele chamou de uma sombra atravessando a plantação. Não dava para ver detalhes, mas era algo esguio, rápido, sem som. Ele postou o vídeo. Em menos de 2 horas, acumulava centenas de visualizações. Depois, sumiu. O vídeo desapareceu. O canal foi removido e o rapaz parou de responder mensagens. Até hoje ninguém sabe se ele apagou tudo ou foi apagado. Os moradores, por medo ou cansaço, não quiseram dar entrevista. Mas uma senhora que não quis mostrar o rosto disse uma frase que ficou marcada. Ele nunca foi embora, só se esconde melhor agora. E é isso que assombra, porque apesar dos anos, do silêncio, das tentativas de esquecer, o medo permanece. Às vezes, não pelo que se viu, mas pelo que não se conseguiu explicar. Ainda hoje, se você andar pelas noites do sertão, vai ouvir histórias sussurradas ao pé do ouvido. De um bicho que vem sem aviso, sem pressa, sem barulho. E a pergunta que ninguém responde nunca foi o que é, mas sim, quando ele volta. Algumas histórias morrem com o tempo. Outras se transformam em lendas distorcidas por gerações. Mas tem aquelas que nunca desaparecem, que ficam ali, quietas, como uma brasa acesa debaixo da terra seca. O caso do chupa-cabra no Brasil é uma dessas. Talvez não seja sobre uma criatura. Talvez seja sobre o que nos assusta no escuro. Sobre o desconhecido que espreita quando achamos que estamos seguros. Talvez seja um reflexo dos medos que herdamos sem saber. Dos sons que ouvimos na infância e fingimos esquecer. Das noites em que os bichos silenciaram, todos ao mesmo tempo. Seja como for, uma coisa é certa. Quando você escutar algo estranho vindo do mato, não vá ver o que é. Feche a porta, abrace o silêncio e torça para que não seja a vez do seu quintal.